12h19, estamos de volta com o Jornal da Cidade e hoje recebemos aqui o João Marcos, que é advogado, para falar sobre um tema um tanto polêmico, pensão alimentícia. Boa tarde, João Marcos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thalita. É um prazer imenso estar aqui falando para todos vocês e passando um pouquinho do conhecimento jurídico para toda a população de Paracatu. João, e para começar, vamos falar sobre o que é pensão alimentícia, fazer um breve resumo. A pensão alimentícia, Thalita, nada mais é do que aquele direito que quem necessita para ter uma vida minimamente digna requisite ao juiz para que ele tenha condições de comer bem, de se alimentar bem, de ter um vestuário interessante, bacana, para que ele tenha aquele direito da dignidade humana, consoante a Constituição Federal, que tenha uma vida minimamente digna. Certo. E quem tem direito a essa pensão? Quem tem direito a essa pensão é quem necessita daquele valor pecuniário para ter aquela vida minimamente digna, para se vestir, para se alimentar. Ou seja, aquela pessoa que é obrigatoriamente, menor de 18 anos e também, a depender dos casos, as pessoas maiores de 18 anos que normalmente estão em faculdade, os jovens, normalmente até os 24 anos que estão fazendo algum curso técnico ou até mesmo faculdade. Certo. E tem um valor que deve ser fixado para a pensão alimentícia? Isso é uma dúvida muito comum de todas as pessoas, Thalita, porque a lei ela não estabelece um valor fixo, que vai ser 30%, não. O juiz ele vai fixar esse valor da pensão conforme a necessidade financeira da pessoa que necessita dos alimentos, ou seja, o alimentando, que normalmente é o filho menor, e também vai levar em conta a capacidade financeira do alimentante, que normalmente é o pai. Certo. E existem casos, João Marcos, não está na pauta, mas eu me recordei agora, que existem casos como, por exemplo, o caso do filho do Wesley Safadão, que é um cantor muito famoso, que ficou um caso muito conhecido, pois eles pediram para que o filho tivesse um padrão de vida semelhante ao do pai. Isso também é justo, ou seja, não é só alimentar a criança. Exatamente. A pensão alimentícia ela abarca a vida digna da criança, daquela pessoa que necessita daqueles alimentos, Thalita. Então, se ele tinha um padrão de vida alto, por ser o filho de um cantor famoso que tem condições financeiras altas, o padrão de vida dele deve permanecer. Então, é por isso que ele tem que haver essa estabilidade financeira da condição de vida dele, para que ele tenha a vida minimamente digna e que não sofra consequências em relação a uma queda do valor da pensão alimentícia para ele. E quem decide como é esse processo judicial da pensão alimentícia? O processo judicial da pensão alimentícia pode funcionar de duas maneiras, ou seja, o pai ele pode fazer a oferta de alimentos, ou seja, o pai pode ser o autor da ação de alimentos. Mas, João Marcos, como é que isso funciona? Ele vai acionar o Poder Judiciário para ofertar um valor referente a essa pensão. Um exemplo, o pai vai ofertar 40% do salário mínimo. E aí como é que é esse processo? O filho ele vai ser citado para comparecer, representado pela genitora, normalmente estamos falando de casos de menores, para comparecer em audiência de conciliação. E como é que vai ser essa audiência de conciliação? Vai sentar o pai, a representante legal do filho, do filho, e juntamente com a conciliadora. E é neste momento que as partes vão tentar entrar em um acordo, como eu falei anteriormente, de acordo com a necessidade financeira do filho e a capacidade financeira do pai. E aí, se as partes entrarem em acordo em relação a esse valor, então o acordo ele vai ser homologado pelo juiz e o processo se encerra. E aí está provado a determinação legal, após a homologação do acordo e ouvido o Ministério Público a respeito desse acordo, vai ser homologado pelo juiz e o pai vai ter essa obrigação, até que haja um outro processo de exoneração de alimentos, para que essa pensão ela seja cessada. E também, por outro lado, existe a hipótese mais recorrente, que é a ação de alimentos, que é o filho que busca o Poder Judiciário para que o pai ele venha pagar essa pensão alimentícia. Funciona da seguinte maneira: o filho ajuiza a ação, representado pela genitora, o pai ele é citado,
As partes vão comparecer em audiência de conciliação. O filho, né, se ele pediu uma pensão no valor, por exemplo, de 50%, e se o pai aceitou, ofereceu, né, falou que não tem muitas condições, que ele consegue pagar só 40%, com a anuência da mãe, o processo vai se encerrar. Mas aí você fala, João Marcos, mas e se não tiver acordo em audiência de conciliação? Após a audiência de conciliação, vai abrir um prazo de 15 dias para o pai contestar a ação, juntando todos os documentos, informando para o juiz que ele não tem condições de pagar aquele valor requerido pelo filho e, posteriormente, vai abrir um prazo de 15 dias para que o autor, que no caso é o filho representado pela genitora, ele impugne essa contestação, ou seja, rebata tudo o que o pai está falando que ele não tem condições. Passado isso, o juiz vai passar pelo saneamento do processo, vai ver as questões controvertidas e depois vai intimar as partes para especificar provas. Normalmente, as partes sempre requerem a instrução por meio de testemunhas, ou seja, a audiência de instrução e julgamento. É nesse momento que serão ouvidos testemunhas afirmando pelo lado do pai que ele não tem condições financeiras de arcar com aquele valor requerido, e as testemunhas do filho, do autor, né, vai informar que o pai tem condições, que o pai viaja muito, que embora ele não tenha carteira assinada, ele tem condições de fornecer um valor a mais para o filho, e após isso vai ser abrida vista para o Ministério Público para que manifeste, opine em relação a todas as provas do processo, para que, posteriormente, o juiz profira a sentença, ou seja, o fim do processo em relação a esse debate de quanto que o pai deve pagar de pensão para o seu filho. E quais são as punições aí, formas previstas para cobrar de quem não paga a pensão alimentícia? Existem duas maneiras, Thalita, de cobrar essa pensão alimentícia, que no caso são dois ritos. É o rito da penhora e o rito da prisão. João Marcos, o que é o rito da penhora? O rito da penhora é a expropriação. Mas do que consiste isso, João Marcos? Consiste no bloqueio de valores no banco, consiste no bloqueio de veículos que estão em nome do executado, que no caso é o pai, bloqueio de FGTS, bloqueio de valores pecuniários, financeiros, em relação aos bens do pai. E, por outro lado, existe o rito da prisão. Mas o rito da prisão é uma coisa muito importante que a gente deve mencionar, que ele só pode ser cobrado em relação aos 3 últimos meses. Ou seja, a criança, o menor ou o alimentando, ele só pode cobrar em relação aos 3 meses passados e os que virem a vencerem no curso do processo. Então, tem que se atentar em relação a essa regra. E nada impede do exequente, que no caso é o filho, cobrar pelos 2 ritos. Só que sempre se atentando a essa disposição legal da diferença pelos 2 ritos, da prisão e da penhora, a respeito desses 3 meses que só podem ser cobrados na prisão, os anteriores. Certo. E pode-se atrasar a pensão alimentícia por algum tempo? Não pode, Thalita. A pensão ela não pode ser atrasada. A partir do primeiro mês que o pai ele atrasar a pensão, automaticamente o direito do filho de cobrar ele já nasce. Ou seja, se o pai deixou de pagar um mês, já é direito do filho executar essa dívida. Executar essa dívida em relação ao que já foi fixado anteriormente em uma ação de alimentos, como eu mencionei. Nós temos uma pergunta, João Marcos. Olha, Thalita tem como perguntar ao advogado se pensão alimentícia provisória tem como executar por falta de pagamento da pensão? É uma pergunta muito interessante, Thalita, que inclusive na decisão inicial do juiz, ele sempre fixa os alimentos provisórios por meio de uma decisão interlocutória que, a partir do momento que ele for citado, ele já tem que pagar um valor mínimo. Normalmente, o juiz fixa no valor de 30% do salário mínimo. Então, se o pai foi citado, ele já tem o dever de, mesmo sem ter proferido a sentença do juiz, ele já tem o dever, em razão dessa decisão interlocutória do juiz, de estar pagando este valor. E nada impede, inclusive é um dever, assim como é um direito do filho, né, de executar essa dívida, porque os alimentos são para manter a vida digna do filho, ou seja,
para ele comer, para ele se alimentar, para ele ter um lazer, ou seja, é para que a vida dele seja minimamente resguardada. Certo. E tem outra pergunta aqui. Olha, o pai dos meus netos nunca ajudou com nada, aparece uma vez no ano e diz que tem direito de sair com eles ou vê-los. Isso é verdade? Então, isso tudo tem que ser analisado em relação a ação que ficou regulamentada, as visitas, os alimentos. Então, tem que ter um estudo minucioso do que ela está Do falando, do que caso. ela está alegando do caso, para dar um parecer concreto em relação a isso. Inclusive, é possível também, aproveitando a oportunidade, requerer também os alimentos avoengos. E o que se trata dos alimentos avoengos? Os alimentos avoengos são quando o pai ele não tem condições de prestar os alimentos e aí o filho ele vai cobrar dos avós, ou seja, por isso que é chamado os alimentos avoengos. Mas isso é um outro caso e é só se for comprovada a praticamente impossibilidade do pai de fornecer alimentos para o filho, porque aí o direito e o dever vai recair sobre os avós, ou seja, o pai do pai. A mesma telespectadora está falando aqui ainda sobre o caso, né? Relacionado ao que você falou, que o caso já está na justiça e o pai diz que não tem como ajudar, que não importa em ser preso e ela está perguntando o que deve fazer. Então, tem que, como eu falei, né, tem que dar uma analisada em que fase processual está o processo, né? Se o que aconteceu, como é que está a situação, se está em fase de instrução, se está em execução, se já foi fixada a pensão alimentícia. E como eu mencionei anteriormente, se for comprovado anteriormente que o pai não consegue prestar alimentos, nasce o direito de requisitar os alimentos avoengos, entendeu? Então tem que ter um estudo minucioso do caso. Eu não posso dar um parecer a respeito disso, de um processo que eu não vi, não folhei, Sim. não vi as provas. Então precisaria de uma leitura minuciosa do processo para dar um parecer concreto a respeito do caso, Thalita. João Marcos, e tem outras perguntas chegando, né? Realmente foi um assunto que chamou a atenção das pessoas sobre pensão alimentícia, mas nosso tempo aqui para a entrevista já está estourado, então já vou deixar o convite aberto para que você retorne aqui para falar também sobre pensão alimentícia, novamente responder as perguntas da população. Eu agradeço demais a oportunidade, Thalita, e de fato, como você falou, é um tema muito importante que gera muitas dúvidas na população, né? Você me falou que teve muitos questionamentos, muitas perguntas, e é um tema gostoso de se trabalhar. Eu mesmo adoro trabalhar sobre direito de família, e é algo que a gente tem que passar conhecimento para a população, para que cada vez mais conflitos sejam diminuídos. Especialmente direito de família, que é uma situação muito complicada, não trata só questões jurídicas, mas também questões comportamentais e emocionais. Isso interfere bastante no ramo jurídico. Realmente, João, muito obrigada por sua entrevista. Em nome da TV, te agradeço. Já deixei o convite aqui aberto e ele vai voltar, pessoal. Quem está fazendo pergunta aí, ele vai retornar aqui, hein, para responder essas perguntas.